Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero conversar a respeito de estações de tratamento centralizadas e descentralizadas. Qual é a diferença? A estação centralizada é aquela estação grande, por exemplo, que atende um município inteiro. Então todo o esgoto gerado naquele município, ele é enviado para uma única e grande estação de tratamento. E as descentralizadas são as estações menores ou estações compactas que atendem então uma comunidade, por exemplo, um condomínio, ou pode ser um prédio, ou pode ser até uma estação privada, uma estação residencial. Então isso são as estações descentralizadas. E tem os casos também que se tem uma semi-descentralização, quando, por exemplo, um município tem mais de uma estação de tratamento, então ela é de um tamanho médio, ela atende determinados bairros, em outro grupo de bairros tem outra estação de tratamento, então isso seria uma semi-descentralizada. E vamos conversar então por que hoje existe uma tendência, uma estratégia de se partir para essas estações descentralizadas. O que acontece? Quando se tem uma estação única, esta centralizada, se precisa toda aquela rede de esgotamento sanitário para encaminhar os esgotos. Então tem um custo enorme em transportar essa água, esse esgoto, até uma estação, até aquele local. Então isso implica em custos de bombeamento, talvez, às vezes não precisa bombeamento, às vezes pode ser por gravidade, mas igual tem todo esse custo de construção da rede. Quando a gente pensa em uma estação nova, em um local novo com esgotamento sanitário, muitas vezes o custo da rede pode chegar a 70, 75% do preço total do projeto. Então isso é uma grande desvantagem, certo? E se a gente pensar em outras desvantagens também dessa estação centralizada, todo o custo operacional com energia elétrica vai ser muito maior, e quando tem qualquer problema, o tempo para restabelecer essa condição de operação normal é muito maior do que numa estação menor, certo? Uma estação menor, os equipamentos até são mais simples, são mais fáceis, menores, é mais simples de se ter o acesso. Numa estação grande, às vezes se precisa trazer um guindaste para remover um equipamento, então é tudo muito mais complicado, mais demorado. Então, no caso, tem casos assim que a literatura menciona, Ela teve uma grande enchente, então o tempo para restabelecer tudo numa estação grande demorou 2 semanas, e enquanto que se tem uma estação pequena, após 2 ou 3 dias ter passado esse problema da enchente, a estação já estava funcionando novamente. Então, essa escala é muito mais simples de se trabalhar com os problemas quando se tem essas estações menores. Mas o que tem acontecido? A longo prazo, essas estações descentralizadas, elas têm falhado, e aí acaba que as comunidades resolvem retornar ao sistema de estações centralizadas. Vamos jogar na rede porque isso aqui não está funcionando. Por que isso pode falhar? Porque a gente tem que pensar que precisa um gerenciamento. Essas estações, elas, claro que não têm aqueles problemas de uma estação grande, mas elas têm sim, elas precisam ser gerenciadas, elas precisam ser mantidas. Então vamos pensar assim, quando se faz, quando se quer já planejar essa estação de tratamento compacta, a gente tem que ter esse planejamento bem claro, e aí durante o projeto, esse projeto tem que estar adequado. Então a gente tem na verdade as etapas que se tem num projeto grande, mas a gente tem que aplicar isso para essa escala menor. Então tem que ter um planejamento adequado, o projeto tem que estar correto, e depois a construção, a instalação tem que estar corretos também, tem que ser adequados. E depois que está tudo pronto, a gente tem que pensar que a operação e a manutenção tem que ser adequadas também. Não é alguma coisa que vai funcionar sozinho, que nunca vai precisar de uma manutenção. Sim, precisa ter alguém que entenda e que vá operar aquilo ali, certo? Então esse é um dos grandes problemas que acabou, que acaba assim, não está dando certo, vamos voltar para o sistema centralizado.
E o que seriam então os critérios que a gente tem que pensar da seleção, né, de uma ET compacta ou dessa ET descentralizada, para que depois não aconteça isso, para que já se saiba de antemão o que se precisa, quais seriam esses critérios, como é que eu vou selecionar essa ET compacta? Então a primeira coisa que tem que se pensar é o que eu quero fazer com o efluente tratado. Ah, eu só vou dispor? Não, eu quero fazer um reuso, eu quero utilizar para irrigação de jardins, então isso é a primeira coisa que eu tenho que pensar. Porque, por exemplo, se eu quero fazer um reuso, eu não posso pensar assim, ah, eu vou instalar uma fossa séptica e um filtro, provavelmente eu não vou atingir uma qualidade adequada para fazer o reuso. Então eu já tenho que pensar nisso. Ah, não, eu só quero simplesmente infiltrar os efluentes, então a fossa séptica e um filtro estaria adequado, certo? Então tem que pensar isso sim, o que eu vou fazer com o meu efluente final. Outra coisa que tem que se pensar é na confiabilidade daquele tratamento. Por quê? Porque eu quero que a performance ela seja a mesma todo dia. Eu não quero que um dia eu tenha uma qualidade do efluente, no outro dia eu tenha uma qualidade diferente. Então essa minha estação, ela tem que me dar um efluente sempre com a mesma, né? Claro que tem algumas variações pequenas, mas essas variações têm que ser muito pequenas. Então ela tem que me garantir que aquela qualidade do efluente vai ser sempre a mesma. E uma coisa que acontece nessas estações pequenas é o seguinte, a rede é muito curta, né? A gente está muito próximo ali do local onde o esgoto é gerado e onde ele é tratado. Então a qualidade do esgoto ela varia muito durante o dia. Porque quando se tem uma estação grande, tem toda aquela rede e o esgoto demora às vezes 1 hora, 2 horas e ele vai se misturando todos os esgotos de todos os prédios, residências. E se acaba chegando assim numa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a concentração de amônia, ela acaba se diluindo e se tem uma concentração mais ou menos constante, claro que ela varia ao longo do dia, mas não se tem uma qualidade muito variada durante o dia. Agora nessas estações compactas, como está muito próxima da fonte geradora, então se tem variações muito grandes, certo? Desta qualidade do efluente. Então essa estação ela tem que ser capaz de tratar essas variações na qualidade do efluente que é gerado durante o dia, ok? Outra coisa que tem que se pensar são os resíduos do tratamento. Ok, esse tipo de processo que eu estou escolhendo, essa ET compacta, qual é o tipo de resíduo que ela gera? Como que funciona? Ah, se a gente, né, se no caso, por exemplo, escolher fossa e filtro, não tem resíduo praticamente nenhum. Eu vou ter que chamar um caminhão lá, um limpa-fossa para limpar, né, a minha fossa séptica a cada 1 ano, 6 meses, depende, certo? Então, mas não, então eu já quero uma ET mais complexa porque eu quero fazer o reuso, ok. Esse tipo de tratamento, qual é os resíduos que eu vou ter? Ah, se é um processo com biofilme, provavelmente eu vou ter muito menos lodo, né? Vou precisar fazer um descarte, mas né, vai ser mais prolongado o tempo que eu posso ter sem descarte nenhum. Agora, se eu tiver um lodo ativado, compacto, aí gera mais lodo, aí talvez eu precise chamar um caminhão limpa-fossa toda semana para fazer o descarte. Então isso tem que ser previsto, tem que ser pensado, né? Essa parte dos resíduos do tratamento, o que é mais que tem, quais são os outros resíduos que tem, certo? Ah, eu preciso fazer limpeza química, como que vai ser? Então tudo isso tem que ser previsto já. E aí se tem que pensar nos custos, não só no custo de instalação, mas no custo operacional também. E aí, para se ter uma boa ideia, se precisa analisar todo o tempo de vida dessa estação de tratamento. Então, por exemplo, o fornecedor disse que, ou o projetista, né? Ela falou assim, olha, essa estação ela está projetada para 20 anos, né? O tempo de vida útil dela é 20 anos. Então vamos fazer um estudo para esses 20 anos, ok? Qual é o investimento que eu vou fazer e quais são as manutenções que eu preciso fazer, quais são, né? E até os trabalhadores, qual a pessoa que eu preciso ter envolvida aqui? Ah, é um trabalhador que vai vir 1 vez por semana ou é alguém que precisa vir 3 vezes por semana? Então isso tem que estar incluído lá nos custos, com produto químico também. E aí tem que pensar também se essa estação ela tem, por exemplo, partes mecânicas e elétricas dentro dos tanques, talvez ela precise uma manutenção vai precisar uma manutenção muito maior do que aquela que não tem partes móveis dentro dos tanques. Então tudo isso tem que ser avaliado e avalia, né, para todo o ciclo de vida da estação. Não avalia somente ali, né, faz como que vai ser, como que isso vai se pagar durante esse tempo de vida útil, certo?
E tem que se pensar na área que ela vai ocupar no espaço. Então, por exemplo, a fossa e o filtro, ela vai ocupar às vezes um espaço enorme, ou não se tem esse espaço, então eu não posso ter uma fossa e filtro, eu preciso ter uma estação compacta em função disso, ou talvez o solo é rochoso, eu não posso ter fossa e filtro. Então a gente tem que pensar na área que essa estação vai ocupar. Então qual é, né, para que eu quero, o que eu vou utilizar, vou fazer com efluente, é descarga de sanitário, é só irrigação, como que vai ser. Então, dependendo da qualidade, né, tem todos esses fatores que a gente vai ter que avaliar nessa estação e a área que ela vai tomar também. E agora vamos pensar nas desvantagens, no que pode acontecer com esses sistemas. Não só o problema da manutenção que eu estou falando, mas quais são as desvantagens intrínsecas desse tipo de processo. Uma coisa é estética, né? Então tem que se pensar isso. Como é que eu vou instalar isso? Eu vou querer que essa estação ela esteja dentro, que eu quero que ela seja enterrada, ou eu quero que ela esteja dentro de um prédio específico para essa estação, certo? Então isso tem que se pensar no problema da estética e aí vem o problema do odor também. A estação agora está muito próximo do local ali, né, onde o esgoto é gerado. Então pode ter problemas de odores e aí vem o caso assim, ó, se tem algum vazamento, algum cano quebrou, o esgoto ali vai estar muito próximo, né, desse condomínio, está dentro do condomínio, outra dentro do prédio, então está muito próximo ali da fonte geradora, então isso é uma desvantagem sim. Mas o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que as pessoas vão se educando, existe certamente um envolvimento muito maior das pessoas, quando se tem já uma estação, por exemplo, um condomínio que tem uma estação de esgoto, as pessoas já começam a entender e elas passam a ser educadas para aquilo ali. Olha, como que essa água vai poder ser reutilizada? Olha, aqueles problemas que se tem em estações grandes, por exemplo, né, de tubulações de bombas que entopem por causa de panos e trapos, isso aí as pessoas já passam a ser educadas e passam a não colocar mais isso porque a estação está muito próxima delas. Isso eu não vejo como uma desvantagem, isso eu acho um grande benefício e realmente a educação das pessoas e às vezes até os hábitos passam a mudar porque ela sabe, ó, eu não vou utilizar muito produto químico porque eu sei que pode prejudicar a estação, porque ela está vendo o que acontece. Então existe esse envolvimento sim, certo? Isso não acho que seja uma desvantagem, mas é uma coisa que sim, que tem que ser prevista. E uma outra desvantagem que se pode pensar que dependendo do local que essa estação é instalada, se tem o problema de vandalismo. Nas estações grandes, nas centralizadas, esse problema eu acho que é menor, porque tem toda a parte de segurança, certo? E dependendo, né, nessas estações pequenas, pode ter o problema de vandalismo sim, certo? E eu acho que uma desvantagem também que se pode ter é que novas tecnologias que a gente está vendo, né, que são super eficientes para o tratamento, às vezes elas não são aplicáveis em pequena escala. Então, nesse ponto, essas estações compactas, elas, né, ficam a desejar em função disso, porque essas novas tecnologias às vezes ainda não são, não quer dizer que no futuro não vão ser. Bom, e no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês dois estudos de caso de estações, né, compactas de sistemas que foram instalados em condomínios. E aí vou apresentar o que foi instalado, como é que foi esse projeto. Foi de um artigo que eu encontrei que eu achei muito interessante. Então, próximo vídeo, dois estudos de caso a respeito de estações descentralizadas. Espero vocês lá!